convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão, e no deserto ele era guiado pelo Espírito. Ali foi tentado pelo diabo durante 40 dias. Não comeu nada naqueles dias, e depois disso sentiu fome. O diabo disse então a Jesus: Se és filho de Deus, manda que esta pedra se mude em pão. Jesus respondeu: A Escritura diz: Não só de pão vive o homem. O diabo levou Jesus para o alto, mostrou-lhe por um instante todos os reinos do mundo e lhe disse: Eu te darei todo este poder e toda a sua glória, porque tudo isso foi entregue a mim e posso dá-lo a quem eu quiser. Portanto, se te prostrares diante de mim em adoração, tudo isso será teu. Jesus respondeu: A Escritura diz: Adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Depois o diabo levou Jesus a Jerusalém, colocou-o sobre a parte mais alta do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque a Escritura diz: Deus ordenará aos seus anjos a teu respeito, que te guardem com cuidado, e mais ainda, eles te levarão nas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Jesus, porém, respondeu: A Escritura diz: Não tentarás o Senhor teu Deus. Terminada toda a tentação, o diabo afastou-se de Jesus para retornar no tempo oportuno. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, a liturgia da palavra nos apresenta hoje, na primeira leitura, o livro do Deuteronômio, onde Moisés faz com o povo um exame de recordação da história do povo de Israel. E por conta disso, por conta da própria história do povo de Israel, eles são capazes de oferecer primícias ao Senhor, os primeiros frutos em ação de graças ao Senhor. Por quê? Porque eles eram um povo arameu, errante, um povo estrangeiro que desceu ao Egito com um punhado de gente, e ali naquele lugar, naquela região, viveram como estrangeiro. E por isso experimentaram na sua vida uma forte escravidão. O povo de Israel foi um povo escravo no Egito. Foi um povo que foi oprimido no Egito. E por isso eles clamaram ao Senhor pela sua libertação. E o Senhor escutou o clamor do seu povo. O Senhor foi ao encontro de seu povo. O Senhor enviou Moisés para libertar o povo da escravidão do Egito. E conduziu o povo, o seu povo, para fora do Egito, atravessando o Mar Vermelho a pé enxuto. E assim, eles foram conduzidos ao deserto para uma purificação de 40 anos e depois adentraram a terra prometida. E por essa maravilha que o Senhor acabou realizando na vida do povo de Israel, eles poderiam então festejar a Páscoa do Senhor verdadeiramente, porque foram verdadeiramente libertados da opressão e da escravidão. E por isso eles oferecem os seus primeiros frutos, os primeiros frutos da terra, as suas primícias, em ação de graças ao próprio Deus, por toda a maravilha que Deus realizou na história do seu povo. Se nós olharmos a nossa história também como povo de Deus,
nós percebemos que, assim como o povo de Israel passou 40 anos no deserto, se purificando, 40 anos sendo conduzido pelo próprio Deus, nós também atravessamos uma jornada de 40 dias na Quaresma, para festejarmos também a Páscoa junto do Senhor. Se o povo de Israel foi libertado da escravidão do Egito, nós, em Cristo, fomos libertados da opressão do demônio, fomos libertados da opressão do pecado. Assim o pecado, assim a maldade, assim o demônio não tem mais poder sobre a nossa vida, porque Cristo venceu o demônio na cruz, nos dando a verdadeira libertação. E nós vamos festejar essa Páscoa mais uma vez esse ano. Para isso, é necessário que durante esses 40 dias da nossa Quaresma, nós experimentamos uma verdadeira conversão de vida, uma verdadeira mudança interior, para que nós, ao chegarmos à Páscoa, possamos também oferecer as nossas primícias ao Senhor, possamos nos oferecer ao Senhor inteiramente, sem reservas, possamos nos apresentar na festa da Páscoa como homens e mulheres verdadeiramente convertidos, pessoas mais dignas de comparecer ao banquete do verdadeiro Cordeiro. Então, por isso, nós devemos viver bem esse tempo quaresmal. Eu creio que alguns de nós já elegemos alguma penitência, alguma mortificação para realizar durante esses 40 dias. Quem não fez já passou da hora de fazer, para que essas penitências, essas mortificações, esse tempo de jejum e oração possa de fato nos ajudar no nosso processo de conversão, para que assim como o povo de Israel, nós também estejamos prontos para festejar a Páscoa com o próprio Cristo. O evangelho de hoje é o evangelho das tentações. Jesus foi conduzido ao deserto pelo próprio Espírito Santo. Jesus foi batizado e depois do seu batismo no Rio Jordão, foi conduzido pelo seu Espírito ao deserto, ao mesmo lugar onde o povo de Israel passou 40 anos. E ali Jesus passa 40 dias jejuando para começar a sua vida pública. E depois desses 40 dias de jejum, Jesus sentiu fome. Isso é interessante percebermos, porque Jesus é o próprio Deus, e Ele se faz semelhante ao homem em tudo, exceto no pecado. Então, durante esses 40 dias fazendo o jejum, Ele experimenta a condição humana, Ele experimenta a nossa própria realidade, e por isso que Ele sente fome, porque Ele é também verdadeiro Deus e verdadeiro homem. E quando Jesus sente fome, o diabo se aproxima de Jesus e começa a tentá-lo. É interessante perceber que as tentações que o demônio faz em relação a Cristo, ele utiliza a própria Escritura, a própria palavra de Deus para tentar Jesus. Ou seja, o demônio utiliza uma coisa santa para tentar o próprio Deus. Conosco não é diferente. Conosco não é diferente. O demônio às vezes utiliza as coisas boas para também nos tentar, para também nos tirar da relação com o próprio Deus. A primeira tentação que o demônio realiza é a tentação da fome de Jesus. Ele diz: se és filho de Deus, manda que esta pedra se mude em pão. E Jesus está com fome, Jesus sentiu fome, mas Jesus não cede à tentação do demônio. O povo de Israel, quando estava no deserto, também
foi um povo tentado pelo demônio e acabou cedendo à tentação do demônio. Tanto é que quando começa a faltar o pão, eles começam no deserto a murmurar contra Deus. A segunda tentação contra Jesus é justamente a tentação das riquezas, aonde diz: se Jesus se dobrasse em joelhos, se prostrasse diante do demônio, ele daria toda aquela riqueza, todos aqueles reinos que pertencia ao próprio demônio. Mas Jesus não se deixa levar por isso e diz que se prostra somente do Senhor, o teu Deus. Adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Se nós nos lembrarmos também do povo de Israel no Egito, foi um povo também que caiu no pecado da idolatria, onde fez um bezerro de ouro e começou a adorá-lo. E nós também às vezes temos essa tentação de adorarmos os nossos bezerros de ouro, que é as riquezas, os poderes deste mundo. Mas nós temos que lembrarmos que nós estamos neste mundo para servirmos somente o nosso Senhor. Por isso não devemos nos prostrar diante das coisas más deste mundo, mas devemos voltar o nosso olhar, devemos voltar o nosso coração para as coisas do alto. A terceira tentação que Jesus sofre é justamente colocar o seu Pai à prova. O demônio diz: se és filho de Deus, atira daqui abaixo, porque a Escritura diz: Deus ordenará aos seus anjos ao teu respeito, que te guardem com cuidado, e mais ainda, eles te levarão nas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Se nós nos lembrarmos novamente do povo de Israel, um povo que caiu no deserto, no pecado da murmuração, da idolatria, foi um povo também que colocou Deus à prova. E nós às vezes também temos essa tentação. Senhor, se tu me amas, Senhor, se tu é verdadeiramente Deus, o Senhor vai atender este meu pedido, o Senhor vai atender esta minha necessidade, esta graça que eu tanto necessito. Às vezes nós fazemos esse tipo de oração, mas não deveríamos colocar Deus à prova, porque o papel é inverso. Nós que somos servidores do Senhor, não é Deus que é o meu servo. Deus não é aquele que deve atender os meus caprichos. Deus não deve atender as minhas necessidades, os meus desejos, os meus anseios. Nós devemos rezar pedindo a Deus as graças que precisamos, sim, mas as graças que nós precisamos só virá ao nosso favor se de fato necessitamos, se de fato Deus achar que é bom para nós. Nós temos que ter essa consciência. Nós somos servos e Deus é o nosso Senhor, não é o contrário. Nós não somos os senhores de nós mesmos e Deus o nosso servidor. E é interessante percebermos que no final do Evangelho, que o demônio se afasta de Jesus, depois de Jesus ter vencido essas tentações, e ele vai retornar no tempo oportuno. Quando é que o demônio vai aparecer a Jesus novamente? Na hora que Jesus for dar a sua vida por nós. O demônio vai lá tentar Jesus mais uma vez. Conosco é assim também, irmãos. O demônio nos tenta a todo instante. Por hora ele se afasta de nós quando nós estamos muito próximos de Deus, mas em momento oportuno ele retorna para nos tentar novamente, para nos tirar da nossa relação com Deus. E olhar esse evangelho de hoje, onde Jesus, que é verdadeiro homem, experimenta a condição humana, é tentado e supera as tentações, muito nos anima,
Porque assim como Cristo venceu todas as tentações, nós, com Cristo, com a graça que Ele nos dá, também somos capazes de superar as nossas tentações. Esse tempo quaresmal serve para isso, né? Superar as tentações, superar os nossos pecados de estimação, superar essa condição humana que nós temos de pecadores e passar para uma condição de santidade, experimentando na nossa própria vida uma verdadeira conversão com a graça do Senhor. É possível experimentar uma vida nova, é possível experimentar uma vida de santidade com a graça de Deus, porque assim como Deus acompanhou o povo de Israel, assim também Ele nos acompanha. Assim como o Senhor libertou o povo de Israel da escravidão do Egito, Ele também nos libertou da opressão do inimigo. Só que nós não podemos cair em erros como o povo de Israel caiu. E Deus está sempre próximo de nós, a nos levantar, a nos dar uma nova chance. Tanto é que na cruz, Ele nos libertou da opressão do inimigo, nos libertou do poder do pecado e deixou na sua igreja o sacramento da reconciliação. Porque todas as vezes que nós, pela nossa rebeldia, experimentamos novamente a condição do pecado, nós temos a oportunidade de nos dirigir ao confessionário e experimentar mais uma vez a misericórdia de Deus. Então, que esse tempo quaresmal seja um tempo forte na nossa vida, seja um tempo frutuoso, onde com as nossas penitências, onde com as nossas mortificações, possamos superar as nossas tentações, possamos superar essa condição de homens e mulheres pecadores e experimentar uma vida verdadeiramente próxima de Deus. Por fim, a primeira oração de hoje que o padre realiza diz que ao realizarmos as nossas experiências quaresmais, os nossos jejuns, orações e penitências, os exercícios quaresmais, nós possamos crescer no conhecimento a Deus. Essa é a primeira oração que o padre realizou. Esse conhecimento não é só um conhecimento intelectual, mas é um conhecimento de relação, que é justamente crescer na intimidade com Deus. Que nós possamos crescer nessa intimidade diariamente. E para esse conhecimento, eu queria indicar a vocês um filme muito bom que está aí disponível para nós, que está disponível na plataforma da Brasil Paralelo, que se chama-se Oficina do Diabo. Esse evangelho de hoje, onde Jesus é tentado pelo demônio, lá demonstra muito bem como o demônio também nos tenta diariamente. E nós deveríamos assistir esse filme em família, para entender também como a ação do demônio acontece na nossa vida diariamente, como ele quer nos tirar da amizade com Deus e como nós podemos de fato superar essa realidade, criando uma intimidade maior com Deus, crescendo no conhecimento com Deus, nos convertendo cada dia mais. Que Deus nos ajude com a sua graça nesse tempo quaresmal, para que nós possamos verdadeiramente nos converter.